Olá, nós estamos aqui no estúdio hoje com o Alexandre Pedroso, que é consultor técnico para bovinos de leite da Nutron Cargill. Obrigado pela presença, Alexandre. Satisfação, Sérgio. Também temos aqui com a gente o Edson Gonçalves, que é o consultor técnico da revista Mundo do Leite, aqui da DBO Editores. Vamos começar vendo o cenário hoje, que é uma temporada de chuva, o pasto está bonito e o produtor deve estar satisfeito olhando aquele pasto ali, o gado dele em cima. O que é um pasto de qualidade? É isso? Sérgio, boa pergunta. Isso é uma coisa muito interessante, porque é um tema que a gente fala bastante sobre isso, né? E para mim a melhor definição é assim, que pasto que está bom, né? O pasto está bom é aquele que a vaca come em grande quantidade e consegue tirar deles grande quantidade de nutrientes, né? Porque na verdade a gente às vezes olha para um piquete e está verde, está bonito, mas ele pode já estar passado. E aí a vaca não consegue comer em grande quantidade. Né? Claro que tem parâmetros nutricionais que vão traduzir isso que eu estou falando, em termos de fibra, proteína e tudo mais, mas para mim o principal termômetro, né, é quanto de fato as vacas conseguem ingerir desse pasto. Isso está diretamente relacionado a diversos fatores do ponto de vista nutricional, principalmente ao quanto tem de fibra no pasto, nesse material, né? Porque a gente considera um pasto de alta qualidade, é aquele que vai ter alguma coisa em torno aí de 45, 50 até 55, 60% de fibra, existe uma sigla que é FDN, sim, nutricionalmente falando, teores de proteína bruta na forragem acima de 13, 14%, isso é o que caracteriza uma forragem de boa qualidade que as vacas conseguem comer em grande quantidade, né? A melhor forma de fazer isso é tendo um técnico que possa avaliar isso ou fazendo uma coleta de amostra, enviando para um laboratório para ter um laudo nutricional do que tem ali de fato. Agora, Alexandre, ao mesmo tempo nós temos pela frente aí o período da seca, né? Isso. Com o que o produtor deve se preocupar a partir de agora? As opções são várias, né? Acho que talvez hoje, se a gente fizer um apanhado do Brasil, as mais utilizadas são silagem de milho, cana de açúcar in natura ou mesmo ensilada, né? A chave do negócio é planejamento, né? Não é chegar agora e pensar, bom, o que eu faço agora? Sim. Agora que eu faço, eu compro cana do vizinho, vejo se alguém tem alguma silagem para vender. Não, tem uma coisa que tem que ser planejada até para se controlar os custos. Essa silagem, vamos ver ali na frente ele fornecendo a silagem, é a mesma para todas as idades dos animais e tal, ou tem diferenças que ele pode manejar para ter um custo mais adequado? Sim, essa é uma boa pergunta também, e isso também passa pelo planejamento, né? Porque, por exemplo, nada impede que um produtor que ele tenha silagem de milho, né, e se a silagem for de boa qualidade, ele pode usar essa silagem para qualquer categoria animal. Sim. Não há nenhuma contraindicação do ponto de vista nutricional. Mas como estratégia, né, um produtor pode se programar para fazer um X de silagem, né, e um outro tanto de cana, por exemplo. Aí nessa situação ele pode destinar a silagem de milho, que é um volumoso de melhor qualidade, um alimento mais nobre, para as categorias animais mais exigentes, que vão ser as vacas em produção. Sim. E ele pode muito bem alimentar animais jovens, animais em crescimento, por exemplo, com cana-de-açúcar, que é uma forragem de qualidade nutricional inferior, né, mas que atende plenamente à demanda, desde que obviamente desde que essa cana faça parte de uma dieta bem formulada, bem preparada, mas pode se trabalhar dessa forma. Então, sim, é possível se utilizar volumosos diferentes, de qualidades e custos diferentes, alocando-os adequadamente para as categorias as mais exigentes, recebendo um material de melhor qualidade. As menos exigentes, elas podem receber um material, um alimento que não é tão não tem uma qualidade igual ao outro, mas que atende essa categoria que tem uma exigência menor. Tá.
Outra pergunta é com relação à sustentabilidade do negócio do leite, né? O leite é sempre uma coisa que oscila muito e tal, o produtor às vezes está animado, às vezes está desanimado e tal. Que aspectos ele deveria observar para dar uma certa tranquilidade, ter uma certa tranquilidade ao longo do tempo? O principal item da sustentabilidade de qualquer empresa é o lucro. Aí que o produtor tem que concentrar os seus esforços, eu entendo dessa forma, né? Olhar para o quanto ele está lucrando é fundamental, né? E aí, aproveito o gancho para deixar uma mensagem que infelizmente também ainda tem no Brasil muita gente que confunde lucro com controle de custos. Recentemente eu participei de um treinamento em que treinamento que não era técnico, era uma coisa mais ligada à gestão, e o consultor que ministrou esse treinamento para nós, ele falou uma coisa que eu acho fantástica. Ele falou assim, bicho, em qualquer negócio, né, você tem que cortar despesa. Né? Ele fez uma alusão, achei muito boa. Ele falou, despesa é que nem as suas unhas. Né? Suas unhas tem que cortar toda semana. Despesa, em qualquer negócio também. Só que despesa não é a mesma coisa do que custo. Né? Tem uma série de itens de custo que estão diretamente envolvidos no processo produtivo. Né? Comida numa fazenda de leite é um custo que está umbilicalmente envolvido com a produção e a produtividade. Considerando, né, que a dieta da vaca não é só pasto e não é só silagem, ela tem que comer concentrado, e considerando ainda o atual momento socioeconômico que a gente está vivendo, com essas commodities em preços cada vez mais altos, existem alternativas? Quais que são? Não, sem dúvida. Sim. Hoje nós vamos ver um momento especialmente desafiador para quem está no campo, para nutricionista, né? Porque realmente as principais commodities, milho e soja, né, estão num preço estratosférico. Tá? Não que isso seja novidade, isso já aconteceu antes. E existem alternativas sem dúvida nenhuma. Né? Tem que aplicar conhecimento. Infelizmente ainda existe em muitas regiões, enfim, um conceito meio generalizado que dieta de vaca, ração de vaca, tem que ter o amarelinho do milho, tem que ter a soja, e a única ração que é boa é a que tem milho e soja. Isso é um paradigma. Né? É um paradigma muito arraigado aqui. Né? Agora, o que acontece é o seguinte, nenhuma vaca tem requerimento ou demanda por milho, por soja, ou mesmo por pasto ou por silagem. Né? Ela tem requerimento por nutriente. Né? Então a vaca precisa de fibra, precisa de proteína, precisa de energia, precisa de minerais, né? E isso tem que ser garantido a ela. Né? Mas a gente tem hoje no mercado diversos alimentos que a gente pode usar em substituição a milho e soja, total ou parcial, né? E formular dietas que são igualmente nutritivas, vamos colocar assim. Quais são as alternativas regionais? Então, por exemplo, tem algumas regiões lá no sul, posso dar um exemplo nosso do sul hoje, se compra casca de soja num preço bastante competitivo. Né? É um subproduto da agroindústria que pode ser muito bem usado como um substituto parcial do milho. Né? Então, dependendo do... Vamos colocar, vou tentar... vai ter uma situação um pouco geral. Vamos pensar vacas com produção média em torno de 20 a 25 quilos por dia. Né? Tranquilamente, para esse animal, você pode substituir metade do milho da ração por cascas de soja. Né? E hoje, a diferença de custo está bem grande. Né? Mas lá na minha região não tenho casca de soja. Bom, o que você tem? Polpa cítrica, também pode usar. Farelo de glúten de milho, pode usar. Uma vez eu me deparei com um técnico que era da região norte do estado de Minas, uma região difícil ali, de clima complicado, topografia e tal. Eu falei, putz, mas na minha região eu não tenho muito o que fazer, não tenho muita... Eu falei, não tem nada, não tem uma... Olha, tem uma indústria lá de
de doces em compota e sobra muito, eles fazem não sei se lê alguma coisa com maracujá, sobra muita polpa de maracujá. Eu falei, pode usar, é uma fonte riquíssima de energia, você pode usar para substituir milho. Então, sim, tem muitas alternativas. A gente tem que quebrar o paradigma, né, de que a gente precisa daquele alimento específico. Não, a gente tem que aplicar o conhecimento para buscar uma dieta que seja equilibrada nutricionalmente, e aí você pode usar. Tem N alternativas aí disponíveis, tem que ver o que... Às vezes numa determinada região não tem algum produto específico, mas em outra tem, e aí tem que ver quais são as opções. Bom, Alexandre, a gente agradece a sua presença aqui, a do Estamos à disposição. Foi um bom papo, espero que você retorne. Com certeza, sempre que convidar vamos estar aí. Ok, muito obrigado. Nada.